Hoje eu vou te entregar uma aula completa sobre o jejum intermitente. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula que eu preparei com muito carinho. Ontem foi realmente impossível, porque tanto na empresa quanto aqui no meu condomínio tá em obra. Eu achei que hoje não estaria mais aqui em obra, mas tá, e a gente vai do jeito que tá mesmo, porque eu prometi, eu tenho que cumprir. Então, bora lá. Essa aula, ela tem um valor muito grande, olha o barulho, mas não liga não, foca em mim, tá? Daquelas que você tem que assistir com papel e caneta na mão para anotar. O que você vai entender aqui hoje é o que é o jejum de verdade, como que funciona a fisiologia do corpo, insulina, grelina, metabolismo, autofagia, inflamação, como que o jejum influencia na eliminação de gordura, como começar com segurança e quais são os erros que você deve evitar. Nada aqui substitui um acompanhamento médico, quero deixar bem claro, mas eu vou te entregar uma clareza para você entender como que o seu corpo funciona. E antes da gente entrar nas estratégias, eu preciso que você entenda uma coisa muito, mas muito simples, igual arroz e feijão. O jejum, ele não é modinha, ele nunca foi, tá? O seu corpo, ele já nasceu sabendo jejuar. Eu vou matar esse pedreiro. Ele só se esqueceu disso. E agora, você vai lembrar junto comigo, porque, cara, é difícil manter raciocínio com um barulho desse atrás, mas vamos lá. Vamos falar o seguinte, antes da gente falar em jejum como uma estratégia, vamos lembrar como que o corpo humano foi criado? E é aqui que começa tudo. O nosso corpo, ele foi criado para tolerar períodos longos sem comida. Os nossos ancestrais lá atrás, eles não tinham geladeira, gente. Não tinha supermercado. E se a gente for voltar lá para trás mais ainda, piorou, né? Não tinha comida 24 horas acessível. Às vezes eles passavam horas ou até dias. Se a gente for lá atrás mesmo, dias sem comer. E o corpo sabia exatamente o que fazer. Era uma inteligência assim, ó. Ele armazenava a energia e depois ele acessava essa energia quando precisava. Simples assim. E hoje a gente vive totalmente o oposto. A gente come o dia inteiro. A gente não, vocês. Vocês comem o dia inteiro, o tempo todo, nunca permitindo que o seu corpo organize os hormônios, faça uma limpeza interna e acesse essa gordura que tá aí estocada nos seus flancos, aqui no culote. O jejum intermitente, ele devolve para o seu corpo um padrão biológico que ele já conhece, só não tá lembrado, sabe? E agora que você entendeu que jejum não é moda, nem punição e muito menos loucura, a gente pode entrar no ponto que realmente importa. Você ajudar-me aqui, né? O que acontece dentro do seu corpo quando você fica um tempo assim sem comer? E é aqui que a mágica acontece, tá? É chamada fisiologia do jejum. A gente vai começar pela insulina. A insulina, ela sobe. Toda vez que a gente come, ela sobe. Principalmente quando a gente consome carboidratos. E quando a insulina está sempre alta, o nosso corpo ele não consegue acessar aquela gordura como um combustível, como energia que eu falei lá atrás. No jejum, a insulina cai, o seu corpo volta a usar aquela gordura estocada como energia, e agora entramos na grelina, que é um hormônio da fome. Ela se adapta a esses horários. Nosso corpo é muito inteligente. No começo, você vai sentir fome nos horários habituais, né? Você estava habituada. Depois, com essas janelas bem estruturadas, a fome ela começa a se estabilizar. E o corpo se ajusta, a glicose aumenta, o glucagon aumenta e você pode conseguir períodos de jejum mais longos. Tudo isso organiza o seu metabolismo e vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. E quando tudo isso está funcionando, a gente chega na estrela do jejum, chamada autofagia. Se a fisiologia já te surpreendeu, espera até entender essa próxima parte. Porque é ela que faz o jejum ficar conhecido, fez no mundo todo. Eu estou falando da autofagia. Ela é um processo, a autofagia, de reciclagem celular. É uma faxina. Entenda como uma faxina interna, aí dentro do seu organismo. Quando a gente fica um tempo sem comer, o nosso corpo ele aproveita para limpar o que está danificado. As proteínas ruins, as organelas defeituosas, aquele lixo celular acumulado, sabe? E isso faz com que reduza a inflamação, melhorando o seu funcionamento celular, otimizando a sua saúde em geral. Então a gente não está falando só de emagrecimento. A autofagia ela não é um milagre, é fisiologia pura.
tá? E quando você combina o jejum com uma comida de verdade, os resultados vão aparecer de dentro, né, para fora do seu corpo. É tudo automático, uma engrenagem. Mas antes de você correr para aplicar tudo isso aí que eu te falei, eu preciso abrir aqui um parênteses bem importante, tá? Porque apesar de ser uma ferramenta muito poderosa, não ser moda, o jejum ele não é para todo mundo e em qualquer momento, tá? Existem pessoas que precisam de cuidados, tá? Algumas pessoas não devem fazer jejum sem acompanhamento. Eu vou falar deste grupo agora, que são os gestantes, lactantes, crianças, quem mais? Adolescentes em fase de crescimento também, é muito importante lembrar. Pessoas com transtornos alimentares, qualquer tipo de transtorno, tá? Diabéticos tipo 1, pessoas que usam medicações que causam a hipoglicemia. Quem mais? Pessoas muito debilitadas, independente da idade. Quem tem hipotiroidismo descompensado, tem que prestar bastante atenção. Pessoas com doenças crônicas, sem acompanhamento profissional. Então, se você se encaixa nesses grupos, faça jejum apenas com orientação, tá? Com acompanhamento médico, tá? Ou nutricional também. Se você ouviu tudo isso aí que eu te falei até agora e percebe que dá para fazer jejum com segurança, porque você não se encaixa nesse grupo, ótimo, porque agora vem a parte prática. Como que você vai começar do jeito certo, sem exageros, sem sofrimento? Como? Como, Rafaela? Daqui a pouco vai chegar um barulhão aqui que acabou de chegar a notificação que meu filho chegou. Os protocolos mais comuns são 12x12, 14x10, 16x8. Mas eu te sugiro para você não começar no 16x8 se a sua alimentação estiver desorganizada. Primeiro, você tem que organizar a qualidade da sua comida. Depois, você começa no 12x12. Um exemplo, tá? Para você não ficar perdida. Jantei às 8 horas da noite e tomei café às 8 horas da manhã. Quando isso estiver fácil, aí você vai passar de 14x10. E só depois, se fizer sentido, aí você vai para 16x8. Jejum é organização, não é e não deve ser punição. Você precisa respeitar o seu corpo. Todo extremismo você não consegue manter. E agora que você já sabe por onde começar, vem uma dúvida que quase todo mundo tem, tá? O que realmente quebra o jejum? E o que não quebra o jejum? O que pode e o que não pode no jejum? Vamos lá. Anota. Não quebra o seu jejum. Água com gás, café sem açúcar, chá sem açúcar. Adoçante, ele não quebra calorias, mas você tem que observar se ele te dá mais fome, tá? E o que quebra o seu jejum? Qualquer alimento sólido. Qualquer alimento sólido, mastigou, quebrou. Suco, leite, café com leite, whey, refrigerante comum, quebrou, perdeu, tá? Eu te sugiro preferir um jejum limpo. Água, café e chá. E aí, como que eu vou quebrar esse meu jejum? Quer meu e-book? É só pedir, tá? Sempre com proteína, fibra e gordura boa. Exemplos que você vai encontrar nos meus e-books gratuitos, é só me pedir. Ovos com legumes, iogurte integral com sementes e frutas de baixo índice glicêmico, saladas com proteínas e abacate, um omelete com vegetais. Evite quebrar o seu jejum com pão branco, açúcar, bolo, biscoito, tá? Evita mesmo, porque senão foi um esforço jogado no lixo. E agora que você já sabe fazer um jejum com consciência, vem a pergunta que eu mais recebo. Mas, Rafa, isso realmente vai me ajudar a eliminar gordura? Ou é só conversa, balela? Gente, o jejum, ele favorece a eliminação de gordura por quê? Ele vai reduzir a sua ingestão calórica naturalmente, ele vai diminuir os seus picos de insulina, reorganizar a sua fome, melhorar a sua sensibilidade à insulina. Mas o jejum, ele não compensa os exageros, tá? O resultado, ele vem de uma combinação, que é de comida de verdade, sono, movimento e um manejo emocional. Meu filho chegou. E como toda estratégia poderosa, faz silêncio que a mãe está dando aula. O jejum, ele vem acompanhado de dúvidas. Algumas fazem sentido, e fecha a porta, por favor, e outras vêm de um medo. E outras podem vir também de muita desinformação, tá? Então, a gente vai esclarecer tudo isso aqui agora, neste momento.
tá? Quais são as principais dúvidas que surgem, as principais perguntas que chegam no direct, no WhatsApp, enfim. O jejum, ele faz perder massa magra? Não. Não, se você comer proteína suficiente e treinar, né? Fazer um cardio ou treinar força. Eu posso treinar em jejum? Depende da sua adaptação. Começa devagar. Por isso que eu te falei do extremismo. Mulheres podem fazer igual aos homens? Nem sempre. O sistema hormonal feminino, ele é mais sensível. Não tô falando que a gente é fraquinha, não. Só que nós somos mais sensíveis. Então, comece com janelas menores, tá? Quem tem hipotiroidismo, como eu falei, pode fazer? Depende da compensação clínica. Depende, tá? Por isso que cada um é cada um e a avaliação é individual. O adoçante, ele quebra o jejum? Fecha a porta, por favor. Caloricamente, não. Mas você precisa observar se ele aumenta a sua compulsão. Outra pergunta. O jejum, ele causa gastrite? Em algumas pessoas, sim. Quando feito de forma extremamente agressiva. Por isso que eu sempre falo não ao extremismo. Você precisa ajustar conforme os seus sintomas. Quantos dias por semana eu devo fazer? Que for sustentável. E nada de ser obsessivo. Se aguentou até agora, então vamos devagar. Se você chegou até aqui e você entendeu profundamente o que é o jejum intermitente, se você entendeu como que ele conversa com a nossa biologia ancestral, bem ancestral, como que ele age na insulina, na grelina, no metabolismo, na inflamação e na autofagia, se você aprendeu como começar, como quebrar o seu jejum e quais são os cuidados que você deve observar, se essa aula que foi dolorida para dar, te ajudou, já se inscreve no canal, deixa um like e compartilha com alguém que precisa entender o seu próprio corpo de uma forma simples, um beabá, de uma forma clara, tá? Cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuide das suas escolhas diárias. E eu espero que essa aula tenha sido realmente de alto valor para você. Embora o pedreiro tenha atrapalhado, os meus filhos tenham inventado chegar todo mundo junto, enfim, eu espero que tenha sido de alto valor para vocês, eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los e já compartilha, mesmo sendo uma aula bem um pouco bagunçada aí por conta dos contratempos, acredito que eu tenha passado algo para você muito importante, que dá para mudar a sua vida sim e que jejum não é moda. Então, se você não me segue ainda, lá no Instagram é só seguir @RafaelaGiotto. Me encontra também no TikTok. Quer me encontrar? É só escrever meu nome aí que você encontra. Tô no TikTok, tô no Instagram, tô aqui no YouTube e compartilha. Não esquece, já se inscreve e ativa o sininho para você receber as minhas aulas. E tem uns shorts maravilhosos também, que são os vídeos pequenos que estão lá. Compartilha, gente. E eu preciso que vocês comentem nesse vídeo o que vocês acharam, se foi uma droga, amor. Cara, eu tô preparada, tá? Tô preparada para críticas construtivas. E as que não são construtivas, o que eu faço? Eu vou e apago para ninguém ver. É isso, vou ocultar. Mas é isso aí, gente. Olha, o que vocês quiserem mais pra frente, quais conteúdos, quais são as suas dúvidas, o que vocês gostariam de saber? Eu não consigo adivinhar. Então escreve aqui nos comentários e aí a gente eu preparo uma aula super especial para vocês, mais organizada, com um áudio melhor, um lugar melhor e etc e tal. Beijinho e até a próxima.